E aí pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Meu nome é Otávio e eu moro aqui no Japão há algum tempo. E hoje nós vamos começar nossa caminhada pela estação de Kawagoe, que é bem perto de onde eu moro. E apesar de parecer, aqui não é Tóquio. Na verdade é uns 40, 50 minutos de Tóquio. E tudo aqui no Japão fica perto das estações. Por quê? Porque o Japão é um país pequeno e eles tentam deixar as coisas mais convenientes possíveis. Então, geralmente, você vai achar shoppings dentro das estações de trem. Se não está dentro, está bem próximo. Então, geralmente, todo comércio, assim, todo comércio grande, fica em volta de uma estação de trem, porque trens são o método de locomoção mais comum aqui. Vai de contraste com outros países, tipo Estados Unidos ou Canadá, que o pessoal usa muito carro. Lá o shopping é muito longe dos outros lugares, como uma loja de construção, a área de restaurantes. Então lá todo mundo usa carro porque não tem jeito, né? Trem, essas coisas, é só em lugar como Nova York, lugares que superlotados que tentam desencalhar o trânsito tendo trem, metrô. Mas em geral, se você mora fora dessas cidades, assim nos Estados Unidos, tipo Nova York, essas cidades mais movimentadas, o pessoal usa tudo carro. Mas por quê? Tem infraestrutura para isso, né? Tem bastante espaço. Se você ver no meu vídeo anterior, demonstrando onde eu moro, dá pra ver que muitas ruas aqui não tem nem calçada. A pessoa, o pedestre, anda ali lado a lado com o carro. Por quê? Porque não, ou constrói casa, ou constrói comércio, ou constrói calçada. Aqui se tenta utilizar o máximo de espaço possível. Mas, por exemplo, não tem calçada. Aí o que acontece? Pode acontecer de ter acidente de trânsito aí, um cara pegar e atropelar alguém. Então, as leis de carro aqui é muito rígida. Por exemplo, se você atropelar alguém e ele for pro hospital, você é obrigado a pagar o tratamento da pessoa inteiro. Eu marquei de encontrar a Harumi, e para vocês que não conhecem a Harumi também é uma brasileira morando aqui no Japão, só que ela tem pouco tempo. E isso é legal, porque eu vou contar várias experiências dela com um olhar ainda mais brasileiro, né? Porque ela, de certa forma, apesar de parecer mais japonesa, é mais brasileira que eu. E ela faz vários vlogs, conta as experiências dela, aventuras. É um canal mais generalista aqui do Japão, que às vezes eu também participo. Vai lá e se inscreve no canal dela também. Ela falou que se eu fizesse propaganda do canal dela, ela iria me passar um Pix. O Japão tem uma das menores taxas de natalidade do mundo. E eu fico pensando, será que é por isso que as ruas são tão pequenas? Será que eles pensam, caramba, não tem espaço mais pra nada aqui parece um formigueiro, então não vamos fazer filho? Ou será que eles são broxa mesmo? Bom, isso daí eu não sei. Só sei que o japonês é racista pra caramba. E é engraçado, né? O japonês tem uma taxa de natalidade muito baixa. E eles precisam de mão de obra. E volta e meia aí tem casos na TV de preconceito, racismo contra estrangeiros. Não só brasileiros, como outras etnias também, como coreanos, chineses, que tem bastante aqui. E é por isso que vem bastante brasileiro trabalhar aqui. A taxa de natalidade do Japão é baixíssima. O adolescente, o cara que está se formando na faculdade, não vai querer trabalhar com tijolo, trabalhar como pedreiro, faxineiro ou trabalhar em fábrica. O cara gasta milhões fazendo uma faculdade para pegar um emprego assim, ele não vai querer. E acaba acontecendo de uma coisa de trabalhos que geralmente no Brasil paga pouquíssimo, tipo pedreiro, faxineiro, essas coisas, aqui ganha relativamente bem, porque eles querem atrair pessoas para entrar. Inclusive, vários lugares aqui pagam um prêmio de admissão. Geralmente em real aí, uns 5. Tem lugar aí que tava pagando até 20 mil reais só para você entrar. Eles falam que eles te pagam esses 20 mil reais, tem que ficar ali no mínimo 6 meses. Por que isso? Porque eles estão implorando pro pessoal entrar, o pessoal se inscrever para a vaga. E o racismo vem daí. Eu acho que vem principalmente dos idosos, né? O pessoal da antiga. Porque eles sabem que a taxa de natalidade está baixa, eles precisam de mão de obra. E cada vez tem mais idoso no Japão. Então, eles pensam, a gente precisa de estrangeiro, mas a gente não gosta. Até tanto que foi feita uma pesquisa aqui no Japão, se eles aceitam estrangeiro. Então, foi feita uma pesquisa individual, e a maioria falou que aceita, desde que não more perto deles.
Eles acham que os estrangeiros desrespeitam muito o costume deles. E nessa pesquisa mais a fundo, eles têm medo que a população miscigene muito. Como assim? Que os estrangeiros comecem a ter filho com os japoneses e a população fique muito misturada. Isso é um racismo do caramba, né? E eles têm que decidir, né? Ou eles aceitam estrangeiro, ou eles falem a economia, porque não vai ter mão de obra. E se for pensar, é aquele racismo de a gente aceita, mas não quer. Aceita não querendo aceitar, aceita porque precisa. Então, quanto o estrangeiro que for útil para o país, tudo bem ficar. Mas no momento que eles conseguirem suprir a mão de obra, seja com robôs, com máquinas, aí talvez já não seja mais do interesse deles os estrangeiros aqui. Quando eu cheguei no Japão, eu queria muito aprender japonês. Aqui no Japão, as prefeituras, a maioria das prefeituras oferecem curso de japonês gratuito, onde voluntários, geralmente idosos, eles que não estão fazendo nada em casa, eles vêm para te ensinar um pouco de japonês. E naquela época, eu estava tentando aprender japonês com tudo, né? E minha professora perguntou por que eu estava aprendendo japonês. Aí eu falava para ela que é porque eu queria entrar na sociedade, eu gosto da cultura e tudo mais. E que eu queria entrar numa boa empresa e tal. Porra, era inocente pra caramba. Mas ela me falou uma coisa muito interessante, que entre eu e um japonês entrar numa empresa grande, mesmo sendo formado, tendo uma das melhores graduações, muito provavelmente iria escolher o japonês. E ela me disse, se eu for tentar concorrer com o japonês, eu tenho que concorrer com algo que eles não conseguem me vencer. Ou seria, ela me falou para tentar concorrer com línguas, com inglês, por exemplo. Porque o japonês, mesmo com muito tempo fazendo inglês, ele não consegue ter um sotaque bom como as outras raças. E aquilo que ela me falou fez super sentido para mim, porque realmente eu não vou conseguir concorrer com o japonês. O japonês fala a língua dele melhor que eu e provavelmente vai ter uma educação melhor que a minha. Então eu tenho que concorrer com ele com algo que ele não seja bom e que ele não consiga concorrer comigo. Ou seria o inglês. E aí, pra quem acha que o japonês é tudo certinho, olha os maloqueiros aqui do Japão. Tem manolo em todo lugar do mundo, né? Não importa se é Japão ou é Brasil. E olha esse japa aí na frente, não sei se tá assustado ou tá curioso. Ah, eu não falei, mas minha mãe trabalha aqui em Calgoi, nessa cidade. Ela trabalha num dos piores empregos possíveis. Se chama Bentoyá. Bentoyá é um emprego que trabalha com comida, né? Distribui comida para lojas de conveniência, mercados e tudo mais. Aqueles bentô. Geralmente é cheio de velho ignorante. Por quê? É um lugar que precisa de mão de obra, mas ninguém quer ir. E esses velhos se acham dono do mundo. Qualquer coisinha errada, ou se não gostam da tua cara, eles começam a gritar, chega até a tacar comida em você. Volta e meia dá umas brigas danadas nesses lugares. E bentoyá é assim, é esteira. É uma linha onde o bentô, a marmita vai passando e cada um vai colocando alguma coisa na marmita. Por exemplo, o bentô ele vai passando numa esteira, a marmita, né? Ela vem passando numa esteira, aí uma pessoa coloca um vegetal, a outra coloca arroz e vai se completando até chegar no fim da esteira onde que é embalado e levado para o caminhão. E geralmente os bentoyá é um dos únicos lugares que aceitam pessoas de idade. Pessoas de idade eu digo 50, 60 anos para cima. Porque a maioria dos outros lugares não querem ter a responsabilidade de aceitar alguém mais velho. Porque se algo acontecer durante o expediente, é de total responsabilidade da empreiteira, do lugar onde a pessoa trabalha. E uma coisa que eu acho muito triste aqui é que a aposentadoria do Japão é literalmente uma merda. Não dá pra nada. Eu conheço muito aposentado aí que nem vive, né? Sobrevive. E no verão, volta e meia, a gente vê aí na TV japonesa idoso que morreu por hipertermia. Morreu de tanto calor que estava dentro de casa. E por que eles fazem isso? Porque a aposentadoria não dá pra nada e eles não querem gastar nem com ar-condicionado. Então acabam passando muito calor e muitos acabam morrendo. E a aposentadoria que é assim, ela paga pouco porque tem muito idoso. E os velhos aqui não morrem de jeito nenhum.
Aqui o povo é normal chegar acima de 100 anos aqui. Aliás, a média de vida do japonês é entre 80 a 87 anos. É uma média muito alta. Então o governo aí, ele tenta de tudo para não entrar em colapso a aposentadoria japonesa. Só que ele evita ao máximo aumentar impostos porque a população já não consome. O Japão já tenta de qualquer forma fazer a população consumir mais, mas o consumo do Japão é muito baixo. O povo tem dinheiro, mas não gasta esse dinheiro. Até tanto que tem bancos que começam a cobrar para a pessoa deixar o dinheiro lá. Aliás, eu tenho o dinheiro no meu banco e, diferente do Brasil, eu nunca vi o dinheiro render aqui na poupança. O Japão tenta de qualquer forma aumentar o consumo. Então é por isso que ele não aumenta ou tenta o máximo não aumentar impostos sobre produtos e serviços, para fazer com que o japonês que já não gasta dinheiro tentar gastar pelo menos um pouco. Mas o Japão é um país muito estranho mesmo. Primeiro porque não faz filho, deve ser tudo broxa. Segundo, porque tem dinheiro, mas não gasta. Vai morrer infeliz.